agosto, setembro do ano passado, foi lançado no mercado brasileiro a bateria de nióbio. Né? É uma parceria da Volkswagen com a CBMM, que é a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Como é que você vê esse minério, né, chegando ao mercado exatamente dentro desse tema que é o que a gente está discutindo? A questão é a seguinte, né, Bessa? Cada fonte de energia, quanto melhor, mais cara também. Então não tem muito milagre, sabe? As marcas que forem apostar em baterias melhores, inclusive para você ter uma autonomia melhor, para você ter uma potência melhor, isso vai carregar um custo mais alto e um preço mais alto para o veículo. Então eu não vejo muito milagre nisso. A exemplo de um carro a combustão, uma coisa, por exemplo, é você comprar um carro 4 cilindros 1.0, é um preço. Outra coisa é você comprar um carro 6 cilindros, 3.0, 6 cilindros, é o dobro do preço. É outro carro, é outra característica. Isso vai acontecer com o carro elétrico também. Baterias melhores, com equipamentos melhores, o carro vai performar melhor, mas ele vai custar mais caro. Por que nós temos uma usina dentro de casa? Nossa, né? Que poderia muito bem abastecer a nossa cidade, tanto a região também. Claro. Né? E a gente não pode isso. É uma boa pergunta. Aqui no Brasil a gente sempre olha o distribuidor com maus olhos. Inclusive usa-se muitas vezes um tom pejorativo de atravessador, né? Aquela pessoa que está se aproveitando de uma situação para ganhar muito dinheiro entre meio do caminho entre um produtor e o consumidor final. Ocorre, né, Tom, que contrário à crença comum de que a figura do intermediário ou o atravessador, no caso, ou o distribuidor, que seria o exemplo do mercado de combustíveis, essa figura ela é importante. Por quê? A distribuição ela tem que ser feita do produto. Não é porque a usina está localizada em São Joaquim da Barra que ela vai evitar o custo de levar o produto dela para o consumidor. Esse custo existe. Independentemente se vai ter alguém no meio do caminho se propondo a fazer isso ou não. Então essa é a primeira equação que é importante a gente delimitar aqui. Bom, mas aí vem aquela pergunta. Ok, de fato esse transporte vai ter que ser feito, esse custo vai existir, mas em não havendo o distribuidor, esse lucro do distribuidor ele deixa de existir e esse lucro pode, então essa margem pode ser repartida entre o produtor e o consumidor, no caso o posto, né? Só que se nós considerarmos a margem de lucro dos distribuidores de combustível, diferentemente do senso comum, que imagina que é uma margem de lucro muito grande, basta você olhar o balanço de uma BR distribuidora da vida, uma Raízen, que é distribuidora da Shell, ou mesmo o pessoal do Grupo Ipiranga, tá? São empresas que têm capital aberto em bolsa, publicam balanço. Não é difícil você entrar nas notas explicativas e ver qual que é realmente a margem de lucro. E a margem de lucro deles é ao redor de 6 a 7 centavos por litro. Se a gente, então, eliminar a figura da distribuição, o máximo que a gente tem de ganho para a sociedade são 7 centavos por litro. E tem um outro complicômetro, tá, Tom? Vamos lá. A distribuidora, quando ela compra o etanol da Alta Mogiana, ela manda lá um caminhão, digamos, de 60 mil litros, 90 mil litros, são carretas grandes. Isso barateia o transporte da mercadoria. Ela leva isso para uma base de distribuição, basicamente um tanque, digamos que vá para um tanque em Ribeirão Preto. E desse tanque em Ribeirão Preto, ela vai distribuindo para cidades aqui da região, como inclusive São Joaquim da Barra. Aí suponha que eu começasse a vender diretamente para os postos aqui em São Joaquim. Não tem nenhum posto em São Joaquim que eu tenha conhecimento
que eu poderia encher um caminhão de 60 mil litros e colocar os 60 mil litros no posto. Começa daí. Então já é um dificultômetro. Porque quando os postos eles compram as suas mercadorias, eles compram por compartimentos. Então vamos lá. Vem um caminhão com uma parte do compartimento, digamos, 10 mil litros de etanol, 5 mil litros de gasolina e 30 mil litros de diesel. Estou dando um exemplo hipotético, tá? Então a distribuidora ela também faz esse papel importante de fracionar a entrega da mercadoria, que é algo que eu já teria dificuldade, porque eu não vou entregar o diesel para o posto, eu não vou entregar a gasolina para o posto.